Olá, tudo bem? No De Bem com você de hoje, o assunto é diabetes, uma doença silenciosa que atinge milhões de brasileiros e exige atenção constante. No estúdio, eu recebo a doutora Carolina Pilege, que vai explicar os tipos de diabetes, as formas de prevenção e os cuidados essenciais para quem convive com essa condição. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Gi. Obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. E eu não posso deixar de falar, é claro, também, né, agradecer aqui a participação, a presença da Ana Furtado, que está aqui, ó, do meu ladinho, com a tradução em Libras de mais esse De Bem com você. Ana, muito obrigada, viu? Doutora, vamos lá. Primeiro é importante a gente começar falando um pouquinho sobre diabetes, né? Os números são alarmantes, muitas pessoas, a gente estava conversando aqui até nos bastidores, antes da entrevista. Explica um pouquinho essa doença, por favor, para a gente entender. O diabetes é uma doença que se manifesta por alteração ou de liberação, né, déficit de produção de insulina, ou porque a insulina não está conseguindo trabalhar de maneira adequada. Com isso, a glicose acaba subindo no sangue. E por que é considerado uma doença silenciosa? Toda vez que alguém fala de diabetes, fala diabetes é uma doença silenciosa. É difícil de aparecer os sinais da doença? Os sinais do diabetes, eles só vão se manifestar quando a doença já está mais avançada, né? Então, os primeiros sintomas normalmente vão passando, né? A pessoa começa a urinar um pouco mais, começa a tomar um pouco mais de água, perder um pouquinho de peso. Normalmente isso vai passando na correria do dia a dia e não dói, não sangra, né? Habitualmente, quando a pessoa vai atrás, né, por sintomas, essa glicose já está bastante alta. Muito alta. E existem diferentes tipos de diabetes, não é mesmo? A gente sempre escuta diabetes 1, diabetes 2. Qual que é a diferença? A gente tem vários tipos de diabetes, né? A gente tem o diabetes tipo 1, o diabetes tipo 2, o diabetes gestacional. A gente tem alguns tipos de diabetes que são de origem genética, né? Mas o mais comum são o tipo 1 e o tipo 2. O que diferencia esses dois tipos é a quantidade de insulina que o paciente está fabricando. No diabetes tipo 1, eu tenho uma destruição em grande quantidade das células produtoras de insulina lá no pâncreas. Então, esse paciente, ele já não fabrica mais insulina. No diabetes tipo 2, eu tenho uma diminuição da produção, mas um pouco ainda está lá, ou eu tenho a produção mantida, mas a insulina não consegue, por outros fatores, trabalhar. Então, o que diferencia os dois tipos de diabetes mais comuns é a quantidade de insulina que eu tenho ou não. Entendi, doutora. E é importante a gente falar também dos fatores de risco, porque a diabetes, a pessoa pode, de repente, ela nasce já com a diabetes? Existem pessoas que já nascem com a diabetes ou ela só desenvolve no decorrer da vida? E quais são os fatores que contribuem para o surgimento dessa doença? Existem, sim, crianças que nascem com diabetes, que é o que a gente chama de diabetes monogênico, né? A criança tem alterações genéticas para o desenvolvimento da doença, mas isso é bastante raro. A grande maioria da população hoje tem diabetes tipo 2, que é aquela em que eu vou desenvolvendo ao longo da vida. Por conta dos maus hábitos, provavelmente. O que Habitualmente, o que favorece é uma alimentação mais desregrada, alto consumo de alimentos industrializados, sono de má qualidade. O pessoal fica muito tempo trabalhando na internet e o sedentarismo. E já que a gente está falando de desenvolver a diabetes, existe um grupo que tem maior risco, um grupo de pessoas que se enquadram, de repente, num risco maior? Quais os grupos que estão mais propensos? Sedentários, no geral. Pacientes acima do peso têm uma propensão maior, até porque eles desenvolvem, por conta do excesso de peso, uma alteração chamada resistência insulínica. A insulina passa a ter dificuldade para trabalhar. Se o pâncreas está sobrecarregado durante um período maior, a chance dele falir aumenta. Claro, mas o mais importante é a prevenção, né, doutora? A gente Com sempre certeza. fala aqui. Então, um simples exame de sangue já pode detectar? Porque, às vezes, eu conheço pessoas também que praticam atividades físicas, que estão com um peso lá que eles consideram ideal e que têm diabetes. Inclusive, na minha família, eu tenho um primo que o Felipe, desde os 15 anos, descobriu com 15, hoje acho que já tem mais de 30 anos, enfim. Mas ele convive com a diabetes, mas ele é um tipo de pessoa que fala assim, nossa, é a última pessoa que eu poderia imaginar que tem diabetes.
Então, assim, um simples exame de sangue já dá para detectar? Sim, exames de rotina, sim. Principalmente no adulto, após os 40 anos, isso é importante fazer esse tipo de triagem, pelo menos uma vez ao ano, colher uma glicemia, que seja uma glicemia simples. Nos adultos mais jovens, nos adolescentes, se a gente fizer 2 vezes ao ano, isso já também dá uma boa ideia para a gente se está com a glicose mais alta, se está no caminho de desenvolver o diabetes, porém a glicose ainda não subiu, porque existe uma fase ali, principalmente no adolescente, que a gente tem visto hoje, de resistência insulínica por conta do sedentarismo. Essa resistência insulínica é um passo antes da doença aparecer. Então, quando a gente encontra um adolescente ali já com resistência insulínica, levanta aquele alarme, olha, vamos correr atrás, porque senão o diabetes vai chegar. E é importante a gente falar também o que acontece quando a diabetes não é controlada, né? Uma série de problemas, outros problemas de saúde acabam surgindo, né, doutora? Sim, o diabetes, ele puxa outras doenças, né? Como ela é uma doença silenciosa, não dói, não sangra, né? Quando a gente, na maioria das vezes, vai procurar complicações, a gente já encontra complicação instalada. As mais comuns são alterações no sistema nervoso, que é o que a gente chama de neuropatia, que faz alteração de sensibilidade. Então, a pessoa deixa de sentir dor, deixa de sentir o calor, ela deixa de sentir o tato, então ela perde a sensibilidade, né? Posso ter alteração renal, inclusive com o paciente evoluindo para insuficiência renal e hemodiálise. Eu vou ter alteração cardíaca, né? Eu posso ter insuficiência cardíaca, o coração aumenta de tamanho, mas aumentar de tamanho não às custas de um bom funcionamento, né? Ele fica maior, mas ele tende a ficar mais fraco, né? Posso ter alteração ocular, alterações de retina, inclusive com cegueira. Olha só. Bom, mas é importante falar também que isso só acontece com os pacientes que não tratam da doença, não cuidam. Exatamente. Porque aqueles que fazem tudo direitinho, a receita conforme a médica orienta, o médico orienta, segue uma vida com qualidade de vida e bem-estar, né, doutora? Com certeza. A gente vai continuar falando sobre isso. Olha só, gente, é muito interessante essa nossa conversa, não é mesmo? Manter uma alimentação saudável é extremamente necessário para controlar e também prevenir a diabetes. Comer bem é importante para todo mundo, não é verdade? E no próximo bloco você vai receber dicas valiosas de um nutricionista sobre as melhores escolhas alimentares para as crianças e como a família pode tornar mais prazeroso aqueles momentos gostosos das refeições. Então fique aí que a gente já volta. Estamos de volta. Provavelmente você conhece alguém com diabetes, um amigo, vizinho ou familiar. Infelizmente, é mais comum do que a gente imagina. Os números são alarmantes. Segundo a Federação Internacional de Diabetes, mais de 589 milhões de adultos entre 20 e 79 anos convivem com a doença no mundo inteiro. E quem continua aqui com a gente no nosso estúdio com essa entrevista super interessante é a doutora Carolina Pilege. Mas antes da gente retomar a conversa, eu te convido agora para conhecer dicas valiosas de um nutricionista sobre alimentação saudável desde a primeira infância para prevenir doenças como a diabetes, por exemplo. Doutora, vamos conferir? Vamos lá. Oi, Gi, tudo bem? Seja muito bem-vinda de volta. E olha, Gi, você sabia que cerca de 20 milhões de pessoas sofrem com diabetes somente aqui no Brasil? E é uma doença preocupante, viu? Porque se não for controlada, ela favorece o aparecimento de muitos outros problemas, além, claro, de sobrecarregar o nosso sistema de saúde, não é mesmo? E a alimentação, que é ali o básico do nosso dia a dia, faz toda a diferença para o controle da doença e também para aumentar a qualidade de vida.
Para uma boa alimentação, é preciso começar dentro de casa, não é mesmo? E no caso das crianças, muitas vezes há um cadinho de resistência, né? Mas é possível melhorar, viu, pessoal? No entanto, os pais precisam ser resilientes e a dica é tornar o momento da alimentação mais didático. É o que sugere este nutricionista. Que a alimentação, ela está ligada ao social, então ela vai estar ligada ali, você sentar à mesa com a família e só ter carboidrato refinado, não ter verdura, não ter legumes, a criança abrir a geladeira, não ter uma fruta para ela comer, não ter proteína disponível, às vezes, não tem ovo, não tem um iogurte, não tem uma carne, porque a gente sabe que esses alimentos, quando colocados nas refeições, vão ajudar a controlar a glicemia, que é a glicemia que vai causar os problemas futuros. Então, a gente conseguindo dosar essa glicemia e tendo esses alimentos que ajudam com que não suba muito rápido essa glicemia, a gente já consegue ter um bom controle. E para isso precisa da família. Mostrar para a criança o porquê que aquele alimento pode ser legal para ela, mas de uma forma mais lúdica, uma conversando ali e não só querendo bater de frente. Porque quando a gente bate de frente, a criança cria uma resistência e aí ela pega uma aversão àquele tipo de alimentação. Então, tornar aquele momento prazeroso e que a família esteja inserida com aquilo, pode ter certeza que você vai criar um adulto ali com hábitos saudáveis. E é comum irmos atrás de receitas alternativas, mais saudáveis. A estratégia, de fato, é muito boa, mas cuidado com as pegadinhas. O Guilherme chamou a atenção para os adoçantes. Segundo ele, há estudos em andamento que apontam que a substância pode causar resistência à insulina. E deu um recado: os pequenos, desde cedo, precisam se movimentar. Porque primeiro a gente está desenvolvendo o paladar da criança. Então, se eu quero diminuir o açúcar, não adianta eu dar um outro alimento que tem um poder de adoçar muito maior do que o açúcar. Porque aí o alimento in natura, ele passa a não ter mais graça. A criança não sente graça em comer uma banana, não sente graça em comer uma maçã. E tem uns estudos ainda mais recentes que ainda estão engatinhando um pouco, mas começam a apontar para essa vertente, que ele também causa até uma resistência à insulina no cérebro. E quando a gente tem essa resistência à insulina no cérebro, a gente começa a perder a sensação de saciedade. Então eu começo a comer muito, então imagina isso para um diabético. Ter mais resistência à insulina, aumentar a glicemia, e eu estava achando que eu estava fazendo uma coisa certa. Por quê? Porque não tem carboidrato, não tem açúcar, e não é muito bem por aí. Se a gente mudar o paladar da criança, começar a colocar mais a fruta, o alimento mais in natura, eu consigo tirar essa necessidade desse açúcar. E porventura, se a criança for querer comer um doce, tem alguma situação onde que vai ter um açúcar, tentar controlar a questão de quantidade. E uma coisa importante é a criança ser ativa. Se a criança é ativa, pratica atividade física, a própria atividade física faz o papel da insulina, então vai ajudar a regular aquela glicemia. Muito obrigada, Dani. Dicas valiosas também do nutricionista Guilherme. Guilherme, muito obrigada. Doutora, como é importante a gente cuidar da alimentação desde a primeira infância, né? Acredito que desde a introdução alimentar com os bebezinhos. Eu acredito que desde o começo da amamentação. Uhum. Vai muito além, né? Exatamente, vai bem. Desde a gestação, que a gente ainda vai falar sobre diabetes gestacional. Mas vamos continuar aqui com o bebezinho. É importante, sim, principalmente nesses primeiros anos, quando a gente está formando o paladar da criança, se ela se habitua com o açúcar adicionado, mais para frente vai ser muito mais difícil da gente conseguir introduzir a fruta, mesmo o alimento ali que seja preparado, um bolo, mas com uma quantidade menor de açúcar, mesmo assim fica difícil. Por quê? Porque ele está acostumado com esse paladar mais adocicado, né? Fica condicionado. E a gente até conversou aqui nos bastidores, eu te perguntei, né? Não é tão comum assim crianças com diabetes, mas aí você me corrigiu. Você falou que, infelizmente, cada vez mais você recebe adolescentes no consultório que começaram a sentir os sintomas ou que estão com diabetes desde criança. Sim, infelizmente, o diabetes pela resistência insulínica em adolescentes, crianças ali entrando na adolescência, está cada vez mais importante. As crianças estão se movimentando menos, estão comendo de uma maneira muito ruim na maioria das vezes.
menos alimentos in natura, muita comida industrializada, muitas vezes sem horários para fazer refeição, come o que quer na hora que dá certo, né? E o preço vem lá na frente, né? É verdade. E quais são os tipos de diabetes mais comuns, assim, nas crianças e nos adolescentes? O mais comum nessa faixa etária é o diabetes tipo 1, que é de origem autoimune. Mas a diabetes tipo 2 tem aparecido também por conta dessa resistência insulínica. E os desafios para os pais, né? Como que os pais podem... O nutricionista já deu algumas dicas ali muito interessantes, né? Da questão da mesa, que cria também uma memória afetiva, porque não tem como, né? Todo mundo tem uma boa lembrança com a alimentação, sim, com a família. Mas quais as dicas, assim, como médica, que você pode passar para os pais das crianças, dos adolescentes, para evitar a diabetes? Tente evitar adoçar os alimentos, né? Estou tomando um suco de fruta, suco de laranja, eu não preciso adoçar, a laranja já tem o seu próprio adoçor, né? Evitar colocar açúcar na fruta da criança, o mel na fruta da criança, tentar dar o mais natural possível, além, claro, de sempre estimular a criança a fazer exercício físico. E quando a criança já tem diabetes, a criança ou o adolescente? Agora, dicas para os pais, porque é um desafio enorme, né? Principalmente muito. Criança, ou os próprios adolescentes também. Festinhas dos amiguinhos, né? O próprio lanche na escola. É um desafio grande para os pais, né? Até porque a criança tem vontade. Sim. Né? A maioria das vezes, o que a gente orienta é converse. A criança não é proibida de comer, mas isso não pode entrar como rotina, porque principalmente as crianças, quando desenvolvem diabetes, essa diabetes tende a ser insulino dependente. Então, para a criança poder comer, ela tem que aplicar a insulina. Se ela come escondido no lanche da escola e não aplica a insulina, muitas vezes porque a professora não está orientada, porque a mãe não pode ir até a escola para poder fazer essa aplicação, a glicose sobe. E aí a gente pode ter problemas com essa criança. Entendi, doutora. Doutora, e quais são os principais cuidados na hora de montar o prato? Agora a gente pensando assim, no cenário da criança ou do adolescente, ou até mesmo do adulto que já tem diabetes. Quais são os principais cuidados na hora de preparar ali o prato? O que não pode faltar e o que deve evitar? O que a gente prioriza são alimentos que tenham fibras e proteínas. Por quê? As fibras e as proteínas, elas fazem com que a nossa absorção de açúcar seja mais lenta. Então, a gente consegue fazer um pico de glicose menor. Então, na hora de montar o meu prato, o ideal é que ele seja misto. Tenha verduras, legumes, arroz, feijão, por exemplo, e uma carne. Uma dica é a gente sempre começar comendo ali pela salada, pelas fontes de fibra, vou para as fontes de proteína e, por último, eu vou consumir a fonte de carboidrato. Assim, a minha glicose sobe menos no pós-refeição. Olha, a dica valiosa, muito importante, doutora. E já que você falou das frutas, as frutas elas já têm um açúcar natural, né, da fruta. Sim. Ali. Mas diabético, as pessoas que são diabéticas, elas podem consumir frutas em grandes escalas, todos os tipos de fruta, ou também tem que tomar um certo cuidado, porque a fruta já é doce? A gente pode comer todos os tipos de fruta, porém, com cuidado em relação à quantidade. Não existe fruta boa ou fruta ruim. Existe quantidade ruim e quantidade boa. Muito bom, doutora. Ótimas dicas, né? Valiosas. Olha só, gente, no próximo bloco nós vamos falar sobre diabetes gestacional, que pode ou não persistir após o parto. E entender também uma dúvida que é muito comum. Por que as pessoas com diabetes têm mais dificuldade de cicatrização? Fica aí que nós já voltamos. O De Bem com Você de hoje está recheado de informações importantes. Estamos aqui com a doutora Carolina, que trouxe dicas valiosas sobre os cuidados com a diabetes, doença crônica que pode desencadear outros problemas de saúde, como dificuldade de cicatrização. Para você ter uma ideia, mais de 70% das amputações no Brasil estão ligadas ao diabetes mal controlado. Doutora, por que
a diabetes provoca isso no organismo, é difícil mesmo a cicatrização da pessoa que tem diabetes? A cicatrização fica prejudicada sim. O açúcar mais alto ali no sangue, ele tanto altera a proliferação de tecido novo para fechar a cicatriz, como diminui a presença de células de defesa, o que predispõe a fazer infecções naquela região. Então é muito importante a pessoa que tem diabetes evitar lesões no corpo. Sim, é importante evitar. Se a lesão já estiver instalada, é importantíssimo manter a glicemia o mais controlada possível para que essa região cicatrize o mais rápido. Entendi, doutor. E antes do intervalo, a gente começou a falar aqui, na verdade eu chamei, né, que a gente vai falar um pouquinho sobre diabetes gestacional, que é uma questão que preocupa muitas mulheres, né? O que é a diabetes gestacional? Ela surge só durante o período que a mulher está ali na gestação mesmo? Isso, a diabetes gestacional, ela aparece na gestação em algumas mulheres por conta do aumento da glicose por interação com os hormônios placentários, né? Então, ela é exatamente desenvolvida no período gestacional. Algumas mulheres podem persistir com essa diabetes após o parto, o que não é incomum, infelizmente. Seria a minha próxima pergunta. Quais os cuidados para essa gestante? Além dela participar ali do pré-natal, fazer todo o acompanhamento com o ginecologista, ela também precisa da ajuda do endocrinologista para orientar nesse sentido. Sim, até porque, inicialmente, quando a glicose da paciente começa a se alterar ali nos primeiros exames, a primeira conduta que a gente tem é regrar a alimentação, né? Tentar fazer uma alimentação mais balanceada, exercício físico e reavalia. Se nesse período de reavaliação a glicose não conseguiu ficar controlada, a gente obrigatoriamente tem que insulinizar essa paciente, até por conta de riscos, tanto para a mãe quanto para o feto, para o desenvolvimento do feto e no pós-natal também. Uma alimentação saudável é importante em todas as fases da vida, não só quando a gente Sim. está gestante, é claro, mas aí eu imagino que a alimentação também deve ser bem diferenciada nesse período. Os cuidados também precisam ser redobrados. Sim, certamente. Nesse período é onde a gente vai tomar mais cuidado com a ingesta do carboidrato. Eu preciso do carboidrato durante a gestação, até para o desenvolvimento do feto, mas essa quantidade de carboidrato ela tem que ser mais restrita. Porque o controle na gestante, ele é muito, muito, muito mais rígido. Eu imagino. E a atividade física faz bem em todas as fases da nossa vida, né? A gente está falando de atividades físicas aqui, inclusive, para prevenir a diabetes, principalmente quando as crianças ali estão, né, iniciando essa fase de adaptação, né, da alimentação. Mas, doutora, a pessoa que tem diabetes, ela deve evitar algum tipo de atividade física ou está tudo liberado? Na verdade, o que limitaria, o diabético ele pode se exercitar, deve se exercitar. A musculatura, quando ela é contraída, ela coloca para fora receptores que pegam glicose sem precisar de insulina. Então, ele tem um ajudante aí. Só que a gente pede para evitar são pacientes que têm alguns tipos de complicações, por exemplo, paciente com retinopatia, não enxerga, não dá para correr na rua, né? Paciente que não tem sensibilidade nos pés, não dá para fazer nada que ele vá correr muito tempo, né? Por quê? Porque ele perde a noção se está machucando o calçado, se não está. Mas o exercício é bem-vindo para todo mundo. Entendi. Essa questão da sensibilidade nos pés, costuma atingir só os pés ou pode atingir outras regiões do corpo também? Pode atingir todas as regiões do corpo. É que elas inicialmente aparecem ali nos pés, mas ela vai ascendendo. Não, entendi. Desculpa, pode concluir. Ela pode pegar o corpo como um todo. E como a pessoa... Então, acho que os parentes, de repente, devem ficar mais atentos, porque se o paciente que tem diabetes, ele começa com essa sensibilidade, provavelmente ele não vai notar. Então, agora o papel da família, para ajudar a perceber esses tipos de sintomas, né, e até complicações que surgem com a doença. Antes de perder a sensibilidade, o paciente ele passa por algumas outras fases, né? Ele passa por umas fases em que não está acontecendo nada e de repente ele sente a canela queimando. Ele está sentado, conversando e aí o pé formiga, que são sinais que ali já a gente tem algum tipo de neuropatia instalada.
No caso do paciente que já perdeu a sensibilidade, aí eu preciso da família, principalmente para ajudar a olhar os pés desse paciente, evitar frieira, porque isso vira fonte de infecção e ele não sente, né? Evitar calos, muitas vezes olhar se tem machucado na perna. Às vezes o paciente tem a retinopatia, então ele não enxerga, além de não sentir, ele não enxerga. Aí fica a cargo da família, né? Até orientar um banho menos quente para que não se faça queimadura de pele, o que também não é incomum, infelizmente. Entendi, doutora. Bom, e para a gente concluir, nós falamos aqui sobre diabetes, prevenção, né, como tratar a doença, mas é importante falar, como você recebe muitas pessoas no seu consultório com diabetes, que com uma alimentação correta, a prática de atividades físicas, dá para seguir uma vida com saúde, qualidade de vida e bem-estar, não é mesmo? Dá sim. Dá sim. Hoje a medicina evoluiu muito nesse quesito do diabetes. Nós temos medicações excelentes no mercado para aqueles que não conseguem a regressão com dieta e atividade física. Não precisa chegar à complicação. A gente precisa ter sempre um passo atrás, né? Tem como reverter uma boa quantidade de complicações aí. Diabetes tem cura? Não, só controle? Por enquanto, só controle. Só controle. Mas dá para controlar direitinho? Dá para controlar direitinho e dá para viver muito bem com ela. Ótimo, que bom, né? Então, com essa notícia boa, dá para viver muito bem com a diabetes. A gente encerra o De Bem com você de hoje. Doutora, muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada a você também que ficou em casa aí com a gente até agora. A gente tem um encontro marcado na próxima semana. Enquanto esse encontro não acontece, acompanhe a gente por meio das nossas redes sociais. O endereço é bem fácil, hein? @TV Câmara SJC. Obrigada, Ana. Até mais.